gente, estamos com uma visita de importância aqui conosco, né? A gente tem tido algumas oportunidades muito boas, viu, Kim? De escutar pessoas que trazem para nós, assim como você vai trazer, uma luz. Não só uma luz do ponto de vista técnico, institucional, mas uma luz interna, como essa que você, nesse instante, está irradiando para a gente aqui. Você é jovem, e os jovens têm um dom, que é exatamente o dom de poderem mudar, de fazerem mudanças e de implementá-las. Então, antes de mais nada, estamos aqui com o nosso público, pequeno público aqui, que veio aqui para conhecê-lo, para ouvir. Depois a gente vai ter oportunidade de colocar isso aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, que são muito populares, né? Mas eu queria conhecer um pouco a respeito do Kim Kataguiri. Aliás, a primeira coisa que eu fiquei feliz foi que eu consegui falar o seu nome. Kim é fácil, Kataguiri eu tive que ensaiar um pouquinho. Mas, amigo, por favor, obrigado por estar aqui com a gente. Pode se sentir à vontade para se explicar um pouquinho. Perfeito. Bom, prazer estar aqui com você, conhecer aqui o sindicato e receber as informações e os indicadores. Acho que esse é um papel político, de escutar de fato e não de tirar da própria cabeça as coisas e achar que aquilo vai ser imposto e vai funcionar na realidade. Acho que as pessoas públicas precisam escutar para entender os problemas que estão na ponta, né? Sobre Kim Kataguiri, né? Acho que eu sou neto de imigrantes japoneses, né? Meu avô, Tomio Kataguiri, veio, né, quando tinha a companhia de imigração japonesa numa época difícil, né, do Japão, passava por um período de fome, etc. E veio para cá, né, trabalhou um período na roça e no Itaim Paulista, com meu pai, meus tios ainda crianças, com 7, 8 anos de idade. Depois, o resto da vida, trabalhou como caminhoneiro, né, e acabou, infelizmente, num dia, passava a maior parte do tempo longe, né, da família, por causa da profissão, e acabou um dia trazendo presentes no caminhão de Natal para o meu pai, para os meus tios, né, para os seus filhos. Ele acabou sendo vítima de um assalto, né, em que levaram os brinquedos, levaram o caminhão e infelizmente levaram a vida dele também, né. E eu acabei nunca conhecendo esse meu avô que veio do Japão, mas conheci a minha avó, Ayako Kataguiri, né, que era professora no Japão, veio para cá. Aliás, uma coisa que eu achei maravilhosa, assim, muito impressionante, que meus tios me contaram, que ela teve a oportunidade, antes de morrer, de retornar em visita ao Japão. E, assim, acho que era 20, 30 anos depois que ela já tinha vindo e se estabelecido no Brasil. E os alunos dela, 20, 30 anos depois, se reuniram e se organizaram para se curvar e cumprimentar ela e agradecer pela educação que ela tinha dado para eles, né? Então, isso é uma coisa histórias de família, assim, que me marcam muito. Por parte de mãe, minha mãe é paraense, de Santa Isabel, do Pará. Frequentei minha infância inteira, a Ananindeu, a Santa Isabel, Belém, lá o Vero Peso. Escutava Calypso com a minha mãe. E ela trabalhou, teve várias profissões, foi garçonete, foi massoterapeuta, já vendeu Avon, já vendeu Herbalife, já foi servidora pública trabalhando em creche e hoje em dia está aposentada, né, dona de casa. E então, por parte de mãe, tenho muitos parentes ainda hoje no estado do Pará, que eu gosto muito. E eu, pessoalmente, tive o privilégio de ter pais que trabalharam e avós que trabalharam muito para eu ter a oportunidade de estudar. Estudei no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, processamento de dados, né? Cheguei a trabalhar um período como programador, ali programando Java, em C, C Sharp, C++. Aliás, não perguntei para vocês o sistema que vocês usam aí, dos programadores de vocês, qual que é a linguagem que eles usaram para desenvolver o sistema. BI. BI? Maravilha. Então, trabalhei durante o tempo. Meu sonho, na realidade, era ser designer de games, né? Era trabalhar programando jogos eletrônicos. Mas tudo que eu consegui foi programar sistema de mercearia de mini mercado. Então, eu acabei depois partindo
para o interesse para a economia, né? Eu estudei 2 anos economia na Universidade Federal do ABC, saí, me interessei por direito, ingressei em direito no Instituto de Direito Público, né? Hoje é uma das minhas maiores paixões, aí o direito público, o direito administrativo sancionador, direito constitucional, direito parlamentar, né? A minha tese é sobre o controle de constitucionalidade sobre o devido processo legislativo. É uma coisa chatíssima que eu não vou fazer, não vou te matar de tédio falando disso, mas é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas de repente tem alguma coisinha aí para você ter se interessado, é porque tem alguma coisa que você consegue colocar o dedo e mudar, não é? Ah, sim, com certeza. Isso, acabei entrando para a vida pública ou para a militância política muito em razão do pós-eleição da Dilma em 2014, né, em que eu, junto com outros amigos, Renan, o Alexandre, o Calamari, o Pedro, a gente fundou o Movimento Brasil Livre, que era um movimento cujo intuito era difundir ideais liberais, principalmente para pessoas mais jovens, pelas redes sociais, né, quebrar um monopólio que a gente via que as esquerdas tinham sobre a juventude, sobre as ruas, sobre manifestações. E a gente passou a organizar manifestações. A primeira foi em defesa da liberdade de imprensa e da Operação Lava Jato, que estava começando a surgir, porque a revista Veja, naquela época, tinha soltado a delação do Alberto Youssef, né? E era o rosto, né? Metade da Dilma, metade do Lula, eles sabiam de tudo. E por causa disso, né, membros ali da juventude do PT, de outros partidos, tinham vandalizado o Grupo Abril. E aí a gente organizou essa manifestação em defesa da liberdade de imprensa, né, dos jornalistas noticiarem os escândalos de corrupção e de que aqueles escândalos fossem apurados. E isso foi escalonando para organizações e manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e foi onde eu me formei politicamente, né, construí minha história de militância política. E em 2018, muito pelo nosso diagnóstico de que a classe política não representava os nossos valores, os valores que nós defendemos até hoje. Tem o Movimento Brasil Livre, um movimento de direita, então tem liberais, tem conservadores, tem até libertários, e que nós não víamos esses valores representados na política institucional. A gente se via refém de candidatos políticos que não representavam aquilo que a gente acreditava, estavam num polo oposto ao das esquerdas, mas não representava aquilo que a gente acreditava. Então a gente decidiu disputar eleições não como um partido político, mas como um movimento suprapartidário, disputando em diversos partidos diferentes. E aqui estou eu, aqui no meu segundo mandato de deputado federal, agora pré-candidato a prefeito, trabalhando para buscar aí as melhores, e até vou resgatando aquilo que eu te disse no início, vindo aqui muito para escutar, né, o Sindicato dos Hospitais, para entender as dores, para entender o que a gente pode propor de solução, o que a gente pode propor de política pública. Já vi que, do trabalho que eu já fiz inicial, de ver o que funcionou no setor da saúde em outras grandes metrópoles, no Brasil e no mundo, vi que a gente está muito alinhado em muitas coisas, né? E acredito que quanto mais eu estudar o material que vocês me passarem, mais eu vou encontrar convergências. E é isso. Acho que, resumidamente, essa é a minha história. Legal, eu acho que você deu uma introdução boa. Eu queria ver o seguinte, você apresentou para gente um desenho que se você me permitir, eu vou dizer assim, ele é muito técnico, né? Eu entendo a questão da direita, entendo dos movimentos liberais, como eles devem funcionar, como eles devem fazer, mas eu queria que você falasse um pouquinho do social também. Porque senão a gente vai ficar nesse desenho onde um lado defende o social e outro defende o técnico, e quem defende o técnico é contra o social, quem é social parece que não defende o... Então eu queria que você, assim, vou te fazer uma pergunta para você poder encaminhar nisso. Eu, quando saio de casa de manhã, eu demoro alguns minutos para chegar aqui. E nesse meu caminho, infelizmente, eu vejo muitas pessoas morando no meio da rua. Mulheres, homens, crianças, que é uma coisa que choca todos nós, né? A impressão que se dá é que a sociedade, de alguma forma, normalizou essas pessoas
E as últimas estatísticas que eu li é que em torno de 35 mil pessoas moram nas ruas dessa nossa metrópole. É verdade que junto com isso a gente também vê um monte de buraco, né? Mas buraco tem solução técnica. Como é que você vê essa questão? O quanto que isso de alguma forma te mobiliza a alma, o coração para você? Falei, eu quero ser candidato, e mais do que ser candidato, eu quero ganhar essa eleição, porque eu também quero mexer com isso. Não é que eu queira também mexer com isso. Eu acho que o poder público, o principal papel dele é contribuir com a erradicação da miséria, com erradicar... Você colocou o dado de 35 mil, infelizmente, esse dado foi atualizado pelo Pop Rua e hoje a gente já tem 52 mil pessoas morando na rua. E 370 mil pessoas em moradias precárias. Muitas vezes em lugares que não tem regularização fundiária. Então, a prefeitura não regulariza aquele terreno. Então, no mundo do direito, aquele terreno não existe. Então, a prefeitura não pode construir uma creche, não pode construir uma UBS, não pode levar asfalto, não pode urbanizar aquela favela, porque no papel ela não existe. Porque a prefeitura não cumpriu o seu dever de regularizar aquele terreno, né? O que dá muita margem para corrupção também. Porque nós temos ali 200 mil pessoas morando em Parelheiros. 3 estabelecimentos comerciais registrados formalmente. O que significa que há milhares de comércios, de restaurantes, de bares que estão funcionando na ilegalidade. E o que isso acarreta? Os fiscais, e a gente já teve em São Paulo máfia de fiscal, né, até com alvo de operação da Polícia Civil e da Polícia Federal. E tivemos, inclusive, recentemente, até uma subprefeita presa. O que acontece? O fiscal ganha o poder de falar, veja, todos vocês estão na ilegalidade, na irregularidade. Eu tenho o poder de fechar o negócio de todos vocês, porque a prefeitura não regularizou o bairro em que vocês moram. Então, ou você me paga uma propina, ou eu não deixo você mais funcionar. Então, eu não acho que haja essa dicotomia entre o técnico e o social. Pelo contrário, né? A ideologia liberal, a origem dela, primeiro, o liberalismo ele surge como ideologia política, não como ideologia econômica. Uhum. E qual que é a lógica política do liberalismo, das revoluções burguesas, da Revolução Gloriosa e por aí vai? Quebrar o direito ou o privilégio do sangue. Você ter mais poder político porque você nasceu de determinada família. Você tem mais poder político porque você tem mais dinheiro. Você tem mais poder político porque você tem mais terra. Você tem mais poder político porque você representa determinada tradição. O liberalismo vem para quebrar isso e para falar, todo mundo é igual. Não existe nobreza e plebe. Todo mundo tem que ter o mesmo poder político, cada cabeça um voto. É um princípio básico do liberalismo. Então, na própria origem do liberalismo está o combate a privilégio. Está o combate à desigualdade institucionalizada pelo sistema político. E o liberalismo se debruça e muito em soluções técnicas de combate à pobreza e à miséria. O arquiteto do Bolsa Família, que nada mais é do que um programa de renda mínima que foi idealizado lá atrás por um liberal famoso, o prêmio Nobel, Milton Friedman, da Escola de Chicago, é o Ricardo Paes de Barros, um liberal, famoso, conhecido, né, como o liberal dos pobres, né, por ter sido arquiteto do Bolsa Família e pela maior parte do seu trabalho acadêmico está voltado, junto com a professora Laura Miller Machado, está voltado para políticas públicas efetivas. Meu filho fez Chicago. Seu filho fez Escola de Chicago? Então, é muito voltado, né, em você combater a pobreza da melhor maneira possível, né? Então, hoje, a gente vive uma situação no nosso país que acontece o contrário. Em vez de o poder público, em vez do Estado, ele fazer com que os mais pobres estejam numa situação melhor, ele faz com que os mais pobres estejam numa situação pior. Por que eu digo isso? Tem um estudo que mostra o coeficiente de Gini, que é aquele que mede a desigualdade social. Uhum. E ele mostra que no Brasil, antes que os impostos são arrecadados e depois distribuídos em políticas públicas, a desigualdade é menor do que depois
que os impostos são arrecadados e implementados em políticas públicas. Ou seja, o Estado, o governo brasileiro, tira dinheiro do pobre e dá dinheiro para o rico. Tanto no setor público como no setor privado. O servidor público federal ganha mais do que o dobro do servidor público municipal. Uma grande empresa, uma grande corporação que tem poder de lobby em Brasília, tem... Hoje, vamos pegar dos maiores gastos que a gente tem no orçamento federal, primeiro Previdência, depois folha de pagamento, depois os privilégios tributários, que passam do quê? Dos 400 bilhões de reais. Que são pessoas que têm poder e que têm influência em Brasília e que conseguem esses privilégios. Ou seja, hoje, o Estado está fazendo o mais pobre ficar mais pobre. Em vez do contrário, quando ele deveria, na realidade, garantir que todos tivessem acesso à educação, que todos tivessem acesso à moradia. E veja, a Prefeitura de São Paulo tem orçamento para isso. Não só orçamento, tem imóvel para isso. Ninguém precisa morar na rua na cidade de São Paulo. Tem imóvel para todo mundo e tem orçamento para adequar esses imóveis. Agora, isso não é, o orçamento hoje não é utilizado para isso. Como você colocou, tem o buraco. A prioridade está sendo o buraco. Mas nem isso está sendo resolvido. Porque vem a Sabesp, fura, vem uma empresa de telecomunicações, fura, vem a prefeitura, e aí o Tribunal de Contas do município descobriu recentemente que numa mesma avenida ela estava fazendo operação tapa-buraco e recapeamento. Ou seja, pagando 2 vezes para executar o serviço na mesma avenida. E a prefeitura não faz o básico, que é Sabesp, Teles, alguém precisa fazer algum furo aqui nessa via nos próximos 5, 10 anos? Porque se precisar, faz agora, porque eu vou recapear. Não, isso, o básico não é feito. Então, não há dicotomia sobre pensar nos mais pobres e ter um pensamento técnico. Pelo contrário. As políticas públicas que mais enriqueceram os mais pobres ao redor do mundo foram políticas públicas muitas vezes pensadas por liberais. Eu tive pouco mais de um mês numa conferência... da Ásia, principalmente do Sudeste Asiático, em Singapura, representando o Brasil, né? E tinha lá o representante da África do Sul, tinha o representante do México, né? Do chamado Sul Global, né? Esse novo bloco geopolítico que é uma construção teórica, né? E os países do Sudeste Asiático, né? Malásia, Vietnã, Indonésia, própria Singapura. Todos esses países eram mais pobres e tinham uma educação pior do que a gente nos últimos 40, 60 anos. E superaram a gente. Muitos com as políticas públicas que eu defendo hoje para ser implementado no Brasil, como foco na primeira infância. Nenhum país do Sudeste Asiático desenvolveu sua educação gastando 4 vezes no ensino superior o que gasta no básico, que é o que a gente faz. Você não começa a construir uma casa pelo telhado. Vai começar a cair telha na sua cabeça, não tem alicerce. E o Brasil fez o caminho inverso. Os países do Sudeste Asiático, Coreia do Sul, tinham uma educação pior do que a nossa. E começou com investimento pesado no básico. Do 0 aos 6 e depois dos 6 aos 14. Aqui, a gente acabou transformando, e isso que eu vou falar para a educação serve para várias outras políticas públicas. A educação pública num sistema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Porque quem usa a escola pública é o mais pobre e a escola pública tem falta de investimento. Quem usa a universidade pública, em regra, é o mais rico. E quem mais paga imposto? É o mais pobre. Porque o mais pobre paga imposto no consumo e consome quase todo o seu orçamento familiar. Enquanto o mais rico poupa, investe, né? Sobra o orçamento para outras coisas que não consumo, o que não acontece no caso dos mais pobres. E aí a chance de um estudo do Instituto Mercado Popular mostrou que a chance de um filho de uma família que tem uma renda familiar per capita inferior a R$400, ou seja, cada cabeça da família, se você somar, né, cada um não recebe R$400, a chance desse sujeito entrar na universidade pública é de 3%, quase nula. A chance de um pobre aqui usando o critério do IBGE, que o critério do IBGE é pobre abaixo de salário mínimo. A chance, e eu estou falando aqui de quase metade da população brasileira, Claro. de ingressar na universidade pública é quase 0. Quando essa renda salta para 20 mil, a chance salta para 40%. Então
a chance de alguém que tem uma renda familiar per capita de R$ 20.000 ingressar na universidade pública é de 40%. De R$ 400, que é metade da população, é de 3%. E essa metade da população paga muito mais imposto do que a outra. Pois é, esperamos que essa reforma tributária que está sendo votada e discutida e tão cantada, que ela consiga também resolver um pouco isso à medida que desloca um pouco essa questão do imposto em cima do consumo e passa para a propriedade e para a produção. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre saúde, porque afinal das contas nós somos uma casa da saúde e eu sei que você já fez reflexões em relação a esse tema e como você já viu, a gente está disponível para ajudar em qualquer processo que possa ser criativo, né? Perfeito. Nesse processo. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o problema, né? Hoje a gente tem um problema muito grande de fila para cirurgia eletiva. O último dado que eu tive é de que na cidade de São Paulo a gente tem uma fila de mais de 400 mil e para consulta e exame a fila é de pouco mais de 300 mil. São os dois últimos dados que eu tenho. Então há uma ineficiência no atendimento público na saúde. Um ponto principal é que no desenho do SUS a responsabilidade da prefeitura é cuidar da atenção primária, da atenção básica. Que para mim é o mais eficiente. Aliás, não é para mim, é o que a gente vê ao redor do mundo, né? Na Austrália, hoje tem um investimento imenso em saúde da família e em autocuidado, porque se nós não fizermos esse investimento, como a maior parte dos países, e o Brasil em especial, está envelhecendo muito rapidamente, nós não teremos orçamento para atender todos os idosos que vão precisar do Sistema Único de Saúde. Então, se nós não prevenirmos as principais doenças no início, se a gente não cortar pela raiz, e a gente falava mais cedo dos dois principais problemas, os mais corriqueiros da cidade de São Paulo, que é diabetes e colesterol, são duas coisas que podem ser prevenidas e combatidas por agentes comunitários de saúde, que têm um papel hoje, infelizmente, absolutamente secundário, né? Porque é muito menos visível politicamente você investir numa política pública eficiente de agente comunitário de saúde e saúde da família do que você inaugurar um hospital. E nem é função da prefeitura ter hospital. Essa é função do governo do estado, do governo federal. Apesar da cidade de São Paulo ter hospitais, né? Então, esse é o primeiro ponto, foco de saúde preventiva. Segundo ponto, digitalização. É o básico, né? A gente não ter prontuário eletrônico. A própria prefeitura admite que não cumpriu a própria meta de digitalização da saúde. A gente não ter um prontuário eletrônico único. Para mim, ele deveria ter para o Brasil inteiro, mas pelo menos na cidade de São Paulo, século XXI, é um atraso gigantesco. E para mim deveria ser integrado com a iniciativa privada. Porque como a gente conversava mais cedo, muitos daqueles que têm convênio são atendidos eventualmente pelo SUS. Acabam indo para o SUS. E muitos daqueles que têm SUS, eventualmente acabam sendo atendidos em hospitais privados. Claro. Quantas vezes a gente não vê iniciativas de saúde privada voltada para pessoas de baixa renda? Me vem à cabeça agora o Doutor Consulta, por exemplo. Né? Tem várias e várias iniciativas de pessoas que buscam essas alternativas porque são pobres, mas ao mesmo tempo não querem ficar reféns na fila do SUS. E aí buscam essas alternativas que funcionam. Eu mesmo já utilizei. Então, digitalização da saúde eu acho uma coisa fundamental. Telemedicina, tudo que diminui custo, aumenta eficiência, né? E faz com que o sujeito seja atendido mais rapidamente, ajuda a solucionar essa questão de fila. E um terceiro eixo que eu colocaria é orientação. Hoje o cidadão não sabe qual é o melhor lugar para ele ser atendido, para o problema dele. Se o problema dele tem que ser atendido numa AMA, se tem que ser atendido numa UBS, se tem que ser atendido numa UPA ou se tem que ser atendido no hospital. Aí cada um vai para um lugar e você acaba enchendo uma fila de lugares de alta complexidade para atender problemas de baixa complexidade. E acaba encaminhando pessoas que ficam esperando horas na fila numa unidade básica de saúde, esperando ter um atendimento de alta complexidade só para receber a notícia de que quando chegou a vez dela, não é lá que ela vai receber aquele tratamento. Então, uma campanha de orientação da prefeitura para as pessoas saberem qual é a unidade que elas devem buscar para ser atendidas mais rapidamente e para evitar fila, e para que os próprios profissionais de saúde tenham sejam desafogados desse turbilhão em que eles estão hoje. E um quarto eixo, que esse eu vou precisar muito de vocês, que é trabalhar a capacidade ociosa
dos hospitais privados pro poder público comprar essa capacidade ociosa e acelerar as consultas, os exames e ajudando a, se não zerar, pelo menos diminuir as filas que a gente tem de cirurgias eletivas e de exames e consultas. Bora. E acho que a parceria com a iniciativa privada é fundamental para isso. Bora. Olha, a gente está indo para o final. Infelizmente, porque você fala com muita facilidade, com muita transparência e, olha, eu vejo que você, assim, é muito straight to the point. E gosto muito da forma como você trata as suas origens. Eu acho que quem conhece as suas origens e as respeita, com certeza vai ter uma construção positiva no futuro. É mais ou menos aquele famoso dito que o que o berço traz, só a cova tira, né? Mas eu tenho ouvido falar, eu leio muito a respeito de um negócio chamado Ikigai. A sua origem é japonesa. Ikigai significa que você acorda de manhã e tem uma razão para viver. Me fale, para todos nós, qual é a sua razão de viver? A minha razão de viver é uma mistura de altruísmo com egoísmo. O altruísmo é deixar um legado positivo para as próximas gerações. Porque eu acho que uma das definições de conservadorismo do doutrinador Roger Scruton é de que o conservadorismo é um pacto entre quem já viveu, quem está vivendo e quem vai viver. Então a gente tem que respeitar e trabalhar e honrar aquilo que a gente recebeu dos nossos antepassados e entregar uma coisa melhor para quem vai viver no futuro. A parte altruísta é que eu quero entregar essa coisa melhor para quem viver no futuro. A parte egoísta é que eu quero ser lembrado por isso. Bom. Quer dar uma palavra final para todos nós que estamos aqui, para quem vai nos assistir nesses meses todos? Palavra final, eu diria que, infelizmente, a política, muitas vezes, ela faz a população de refém, porque a população não sabe qual é a função daquele cargo que está sendo disputado. Não sabe a função do vereador, não sabe a função do deputado. Muita gente pensa até hoje que a função de deputado estadual, de deputado federal, é entregar a obra. E não é. A função de entregar a obra é do prefeito, do governador e do presidente da república. Mas mais de 350 deputados se elegem entregando obra. Mas a função do legislativo é legislar e fiscalizar. E se você não tem independência para legislar e fiscalizar, você vira um puxadinho do poder executivo. E se você não é governo, se você não faz parte da coalizão do governo, se você não acredita naquilo que o governo está defendendo, você não pode ser um puxadinho do governo só para ter voto. Você tem que defender aquilo que você acredita. E contrapor as ideias do governo e tentar aproximar aquilo que, apesar de não ser aquilo que você acredita, tentar negociar politicamente para que aquilo que seja aprovado, pelo menos, traga algum ganho para aquilo que você acredita. Divisão de país. Então, o que eu deixaria de recado final é para as pessoas entenderem qual que é a função de cada um, buscarem os planos de cada um, as propostas de cada um, se aprofundarem no debate político, porque senão vai virar torcida de futebol. E se o debate político virar torcida de futebol, a gente vai ter um resultado pior do que o de torcida organizada em estádio. Até porque não tem VAR, né? Não tem VAR e muitas vezes a polícia não separa as brigas das torcidas organizadas políticas. Cara, obrigado. Eu que agradeço.